Dorival já começou a preparar aí a equipe, né? O Flamengo vem depois de mais uma derrota contra o Inter, rapaz, se preparar agora para esse jogo contra o Cuiabá e a gente deve ter algumas novidades, o Nazário. A gente pode ter aí, ele vai ter à disposição o Arrascaeta, né? Que estava junto com a seleção do Uruguai, e João Gomes e Ayrton Lucas devem ganhar oportunidade no elenco. Ainda bem. João Gomes ele treinou na vaga do Arão, né? O Arrascaeta entrou ali no lugar do Thiago Maia e o Andreas deve ser mantido ali no meio de campo do Flamengo, provavelmente fazendo a dupla de volante com o João Gomes. Na esquerda, né, o Felipe Luiz sai para a entrada do Ayrton Lucas e provavelmente a restante da equipe, a gente vai colocar aí, já está aí na tela, né? É essa aí que vocês estão vendo. Então, Nazário, passa aí para a gente a provável escalação e o que você achou aí das alterações. E lembrando também, uma informação aqui para a gente falar da escalação, bastante aqui, debater, é que o Rodrigo Caio vai ser poupado, né? Lembrando que o Rodrigo Caio estava no planejamento, né, de retorno gradual aos jogos, então, por exemplo, ele já não deveria ter jogado, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino ou contra o Inter, não lembro agora exatamente a partida, deveria ter sido poupado, mas contra o Red Bull Bragantino, diante dos problemas, né, da pressão que o Flamengo sofria ali, principalmente por conta do seu setor defensivo, ele acabou sendo escalado naquela ocasião por Paulo Souza. Então, amanhã, pensando nos jogos contra o Atlético Mineiro, lembrando que a gente vai enfrentar o Atlético pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana e depois a gente enfrenta, né, já na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, a gente não deve ter Rodrigo Caio. E aí eu queria te ouvir sobre essas alterações. Então, vamos lá para enumerar para a galera. Na zaga, provavelmente a gente deve ter o Davi Luiz no lugar do Rodrigo Caio, poupado. Na lateral esquerda, sai Felipe Luiz, entra o Ayrton Lucas. No meio de campo, sai Arão, entra João Gomes. E lá na meiuca, né, ali onde acontece, né, onde a mágica acontece, né, a gente deve ter o retorno do Arrascaeta. Aí é contigo, Nazário. Pois é, e de repente, eu estava pensando numa outra coisa que de repente ele não colocaria o Everton Ribeiro, colocaria o Pedro e abriria o Gabigol, né, à direita e colocaria o Pedro mais centralizado, fazendo ali uma referência dentro da área, não sei, vamos ver, né? Agora, eu gostei muito e gostaria também de reafirmar e apontar novamente aquilo que você falou. Gostei muito da sua fala quando você disse que a filosofia do Flamengo, lamentavelmente, não acompanha alguns exemplos como o do Real, né? O Marcelo, que é uma lenda, né? Essas foram as suas palavras, é uma lenda, e eu concordo em número, gênero e grau, está encerrando a sua carreira, assim como outros jogadores, outras marcas, né, vamos dizer assim, deixaram o Real, porque o clube entende que o projeto tem que ser dado continuidade. Você não pode se apegar a um jogador que foi muito importante, que ganhou muitos títulos, que fez muitos gols, né, que tem boas lembranças, ok, isso é bacana, mas, assim como em outros esportes, quando você tem um jogador que chega num dado momento da carreira que o cara não consegue mais render o que rendia, o que é muito natural, né? O cara vai envelhecendo, perde explosão, perde velocidade, perde elasticidade e o rendimento começa a cair, não porque ele seja ruim, não, mas é porque o corpo não aguenta mais, né? E hoje, como o futebol é muito pegado, tem muita velocidade, muita entrega, hoje o jogador de futebol, ele corre o triplo do que corria um jogador na década de 70, na década de 80, em termos de distância, né? Então, hoje o futebol é mais corrido, é mais disputado, ele é mais físico do que nos anos 80. E isso acaba exigindo muito do jogador dentro de campo. Então, a gente tem alguns exemplos. Felipe Luiz é um deles, muito claro, que não consegue mais render o que rendia, né? Não era o forte dele, por exemplo, chegar no fundo, etc. e tal, a gente sabe, mas já está mais que comprovado que ele não consegue acompanhar o ritmo dos jogos. Ele, quando pega um atacante muito veloz, ele não consegue dar conta.
A gente já falou isso em algumas oportunidades. Assim, é a tendência de quem tem mais de 30 anos. 34, 33, 35. Você começa a perder para um cara que tem 19, 20, às vezes 17, e que tem muita velocidade. É da natureza humana, não tem jeito. E aí eu também gostei muito quando você falou que renovaram com o Rodinei, com o Diego, com o outro Diego, e aí os caras trazem o Dorival e falam, né? Olha, vamos reformular. Porra, reformular como? Reformular como se os caras estão botando para dentro quem já era para colocar para fora, né? Então é uma filosofia que não bate muito, né? O que se fala não bate com o que se faz, né? Era como minha avó sempre falava, né? Não acredite no que falam, acredite nas atitudes, nas ações. Elas é que dizem a verdade. E é o que a gente está vendo no Flamengo, né? Então o Dorival tem uma missão muito difícil. A herança do Paulo Souza, por exemplo, foi ter confiado no Mateuzinho, no Ayrton Lucas, ter dado oportunidade para o João Gomes, né? Ele botou outros jogadores também da base para entrar, não entraram muitos jogos, mas entraram, e a exemplo disso, acabaram jogando bem, mas parece que no horizonte lá da Gávea, do Ninho, né, o ambiente lá é meio que pantanoso, então existia um certo incômodo do Paulo Souza com alguns empresários, e a gente sabe que isso existe no futebol, a gente não é bobo, não tem nenhum bobalhão no futebol, mas não existe, né? Entre a torcida também. Então, são muitos pontinhos que acabam se juntando, se incorporando e acabam numa grande tragédia, né? Isso é igual um avião. Um avião, para cair, ele não cai somente com defeito. Isso é só você perguntar para um aeroviário que ele vai falar. Para um avião chegar a cair, tem que ter uma sequência de erros para então acontecer um acidente. Aí é o motor que falha, aí é a comunicação, aí é a parte elétrica, aí é um sensor de temperatura, de altitude, enfim, é uma série de erros que acabam ocasionando um desastre. E um problema só não levaria o Flamengo à situação que chegou. O Flamengo hoje, desculpa estar me estendendo, Túlio, mas uma coisa está levando a outra. O Flamengo hoje se encontra numa situação vexatória. Eu acho que o adjetivo mais próximo do que o Flamengo vive hoje é uma situação vexatória, porque a gente tem um clube que tem um potencial gigantesco, mas mal comparando, é como se a gente tivesse uma Ferrari e o cara que está pilotando essa Ferrari é um cara que é campeão olímpico de nado sincronizado. Não tem nada a ver com corrida. O cara não vai saber pilotar uma Ferrari. Então, quando ele pegar alguém mais ou menos na pista, mesmo que ele tenha um baita carro, uma tecnologia de ponta, ele não vai conseguir performar porque não é a praia dele. E, lamentavelmente, desculpa, esqueci que não pode criticar a diretoria, que a diretoria fica bravinha. Mas a diretoria que fica bravinha, que não tem a humildade de ouvir e falar, realmente a gente está errando, realmente a gente não está dando a cara, realmente a gente não está ouvindo essa reclamação e transformando, porque toda reclamação ela tem o intuito de buscar uma melhora. E a torcida, que é apaixonada pelo Flamengo, que quer ver o bem do Flamengo, quando reclama é porque quer ver uma guinada nessa história. Então, esse é um time em que agora o Dorival teve um pouquinho mais de tempo para conversar, para falar o que ele gostaria, para absorver algumas percepções dentro do elenco. Eu acho que a gente tem um problema muito além da parte técnica. Eu acho que passa pelo campo psicológico, eu acho que passa pelo campo administrativo, eu acho que passa pelo campo das vaidades, eu acho que passa pelo campo da falta de humildade, eu acho que falta pelo campo, principalmente, da pirâmide organizacional do nosso time. Nós temos uma pirâmide, mas que ela
não está consolidada. E dentro desse universo, a missão do Dorival é muito difícil, muito complicada. E cabe a ele tentar injetar um pouco de ânimo nessa galera, mas algumas mudanças, algumas reformulações são absolutamente necessárias, Poeta. Eu concordo com você. A galera está comentando aqui bastante e até falando dessa equipe e aí eu já não, assim, uma objeção, né? Até passando aqui para a galera rapidamente, ó. Provável escalação de amanhã: Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz e Pablo, fechando ali a linha de defesa, Ayrton Lucas. Mais à frente, Andreas e João Gomes. Depois, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e fechando, Gabigol. Eu não colocaria o Andreas, né? A gente está aí, o contrato dele de empréstimo se encerra agora, né? No final do mês de junho. Se ele não vai ficar, não faz sentido o Dorival, né, insistir em colocá-lo na equipe titular, porque vai ser mais uma dor de cabeça que ele vai ter na hora que o Andreas sair, né? E também não acho que o Andreas contribua tanto, né? Túlio, mas ele fez um gol contra o Fluminense, fez um gol contra o Internacional e tal, né? Se vocês acham, né, estão satisfeitos que um jogador que está aí na casa dos 10, 15 milhões de euros aí, do Flamengo tem que pagar 15, 60 milhões, né? Beleza, eu acho que é muito pouco para um jogador que está avaliado, né, pelo clube que detém os seus direitos federativos com esse valor, né? Então eu colocaria ali, ou recuaria o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia, apesar de não estar sendo brilhante, ele vem como é que eu vou colocar? Vem prejudicando menos a defesa do que o Arão, por exemplo. Acho que o Arão está vivendo uma fase tenebrosa, né? O Arão, gols contras, teve aquele jogo contra o Fortaleza que ele entregou a bola no pé do atacante adversário. Então, eu colocaria o Thiago Maia, acho que compromete menos, né? E até já pensando no prosseguimento da temporada, porque a gente não sabe ainda, né? Tem essa questão aí do Vidal, mas ainda tem que resolver a situação com a Inter de Milão, que aí você teria João Gomes e Vidal, né? Você teria talvez um meio-campo mais, uma dupla de volante mais conservadora, mais marcador. Não sei se, né? Aí, sei, colocaria o João Gomes segundo volante, né? Algo que o Dorival terá que testar. Eu vi a galera falando muito aqui do Mateuzinho, e aí eu não sei se o Nazário também concorda, eu já vou ler a galera também, é que o Flamengo de fato tem tomado muitos gols, né? O Mateuzinho tem vacilado muito defensivamente, mas se a gente olhar, é aquilo que eu falo. Para mim, o problema é muito mais coletivo do que individual, né? Nesse caso aí, na parte defensiva. Vamos pegar o primeiro gol do Inter, né? Cara, o primeiro gol do Inter, né? Erro do Felipe Luiz. E aí, quando o Bustos pega a bola, que ele vai começar a fazer a jogada que resulta no gol do Everton, né? Acho que sei agora o nome do jogador, do atacante. O Felipe Luiz fecha no meio, né? O Davi Luiz, aí ele vem ali para cobrir o Felipe Luiz. Sendo que depois, cara, ele entra para poder compor a linha, né? E a lateral fica toda aberta. E aí o Bustos foi ali, virou uma avenida, ele vai ali e faz o cruzamento. Você fala assim, porra, beleza, que a origem da jogada foi um erro do Felipe Luiz. Mas depois, você tem todo um erro coletivo do sistema defensivo, né? Do lado esquerdo. Que geralmente o Davi Luiz joga por ali. Principalmente quando tá jogando com o Rodrigo Caio, que faz o lado direito. E aí, cara, assim, não tem lateral que dê jeito nisso, né? Se você, na hora de você recompor as linhas, e você tem o zagueiro, né, recompondo essa linha de forma errada. Aí, pô, você tem o Mateuzinho ali, em vez de você ter uma cobertura adequada, porque o Mateuzinho é um jogador muito agudo, não tô nem defendendo ele, não. Eu acho que são coisas que a gente vê que acontecem independente dos lados, né? Do lado esquerdo, do lado direito, isso acontece dos dois lados, né? Então, o Dorival, né, torcer para o Dorival acertar esse sistema defensivo do Flamengo, principalmente na composição dos volantes. Isso também é uma coisa que faz com que eu tenha muito pé atrás com o Andrés, porque o Andrés não consegue jogar sem a bola. Né? O Nazário estava colocando, né, as diferenças
né, do futebol que a gente tinha, nos anos 80, os anos 70, os anos 90, de como o futebol é jogado hoje. A importância que você tem, né, de você ter um time que jogue também sem a bola é muito grande. E o Andrés, ele fica extremamente perdido. Se o Andrés tivesse somente a responsabilidade, talvez, de, você aqui só vai criar, que mesmo assim, vamos combinar também, entrega muito pouco, né? E o Nazário já tinha colocado isso antes, e muito antes da final. O Nazário fala, esse jogador tem dificuldade de jogar de costas pro gol, ele não consegue jogar. Já falava isso há muito tempo, mas colocando que ele não tivesse a obrigação de marcar, talvez seria muito melhor. Mas não tem como você estar fazendo a dupla de volante, por mais que você seja o segundo volante e atue com mais liberdade, e você não tem essa obrigação de apoiar, ou de fazer uma cobertura, ou de voltar fazendo a recomposição. Por isso que o meio-campo do Flamengo tem as linhas espaçadas, frouxas, né, não tem marcação, e né, aqueles buracos que a gente vê em todos os jogos do Flamengo. Em todos os jogos.